aqui. Há uma sede muito grande, há uma busca muito grande. O tempo é muito favorável. Não é tempo de dizer os jovens estão perdidos ou não se quer mais isso. Pelo contrário, há uma busca muito intensa. Agora, além da questão do valor do sujeito, está uma dissociação entre o pessoal e o comunitário, entre o individual e o coletivo. Aí, desculpa, aí nós precisamos começar a perceber que há uma tendência muito ao individualismo, né, a fechar-se muito no indivíduo, não na pessoa. Há uma diferença entre indivíduo e pessoa. A pessoa sempre é um ser para o outro, usando termos de Levinas. É sempre alguém que se coloca diante do outro. O indivíduo é sobre si mesmo. Então a tendência é mais... o individualismo é um egoísmo. E esse individualismo vai aparecer, inclusive, na questão religiosa. Eu e Deus. Então, falta tempo físico para atender todas as demandas de uma pessoa na sociedade atual. Veja o caso das crianças. Nós já paramos para pensar que, para as crianças, a catequese é apenas mais uma tarefa que ela tem que participar, além do futebol, do inglês, da natação. Ela tem também aquele horário da catequese. Nós temos toda uma visão de catequese como iniciação à vida cristã, como toda uma experiência integradora da realidade da criança, mas no dia a dia, os pais têm, principalmente nas grandes cidades, a criança tem, inclusive, que às vezes fazer catequese às 8 da noite, porque não tem mais espaço, não tem mais tempo físico nos turnos normais. Existe uma privatização de todos os âmbitos. E muita gente diz assim, só existe uma religião certa. Só existe uma religião, a minha. Cada um tem a sua. E essa insistência sobre eu e Deus também depois tem uma repercussão sobre a vida comunitária. E claro que há novas possibilidades de estabelecer vínculos. O termo amigo é outro termo que ficou bastante plurifacetado. Amigos do Facebook. Viram aquela propaganda que você é só conhecido ou você é amigo? Não, para mim ser amigo eu tenho que te adicionar no Facebook. Isso é amigo. O que é realmente um amigo? O termo amigo. Então, essa é a experiência que nós temos. Nós temos uma facilidade de acessar múltiplas realidades online. Isso é importante. Há uma agilidade na informação. E essa agilidade na informação é muito positiva, mas, claro, nem sempre a gente consegue agregar tudo isso para estruturar a vida, né? Muitas vezes é muita informação e pouca formação. Nós precisamos considerar as novas configurações familiares, como a comunidade vai lidar com isto, que cada vez vai ser mais complexo. Isso eu retomo daqui a pouquinho, numa outra tela. A questão da violência, especialmente a violência urbana. A drogadição, que eu já comentava, e uma religião à la carte, de acordo com o gosto do freguês, né? onde eu vou pegando, eu não sei como é que é no Paraná, no Rio Grande do Sul, por uma influência positivista, muitos católicos têm tendência a crer na reencarnação, e há muitos católicos que frequentam também centro espírita. Não obstante, todas as pregações, insistências, às vezes até lideranças, é um positivismo muito forte. A maçonaria também. Há muitas pertenças, muitas formas das pessoas se integrar nessa pluralidade de experiências. Pois bem, nós precisamos considerar que também há sinais e linguagens novas, experiências e meios antes desconhecidos. Então, nós precisamos considerar um mundo novo que também vai sendo gestado a partir dessas novas formas de comunicação. Por exemplo, a palavra-chave hoje da comunicação é interatividade. E nós não estamos muito prontos para isso. Interatividade é essa reação constante, não simplesmente sermos ouvintes, mas escutarmos, né, e fazermos também, juntos, construirmos o processo de informação. Essas mudanças com o mundo da comunicação afetaram a própria relação do ser humano com o mundo. Nós quase falamos já que hoje existe uma nova antropologia,
que o ser humano, que as crianças que vêm depois de 1980, digamos, quem nasceu depois de 1980, já é uma geração mais conectada, mais informada. Não quero dizer que saibam lidar melhor com a vida, não é isso. Mas existem diferenças que são perceptíveis numa pesquisa, por exemplo. Uma pesquisa que uma universidade fez, colocou 3 grupos de pessoas. Os chamados analfabetos digitais, aqueles que nunca trabalham com nenhum instrumento de tecnologia de informação. Os migrantes digitais, todos nós que não nascemos nessa época, mas todos nós nos adaptamos, migramos da era Gutenberg, que é do papel, para a era digital. E pegaram outro grupo, que são essas crianças que têm a era digital no DNA. E fizeram o seguinte, a experiência é muito simples. Pegaram o computador e colocaram 99 mais 1, isso é 100 imagens piscando. Tipo propaganda para vestibular. Observem como as universidades fazem propaganda para vestibular. É bem diferente da propaganda de fralda geriátrica. A linguagem é outra. A linguagem para vestibular, ela pisca, é rápido. Por que tem que ser rápido? Porque a mente do jovem hoje é tudo muito rápido. Essas 100 imagens piscando e viram o que se retinha na memória dos analfabetos digitais, dos imigrantes digitais e dos nativos digitais. A média foi a seguinte: 10 imagens ficaram na memória daqueles que são analfabetos digitais, porque eles tinham que se adaptar até com a tecnologia. Os imigrantes, nós até que estamos bem, 50 imagens dava para gravar. Os nativos, 90 imagens. Isso a gente precisa considerar. A gente precisa considerar. Na hora que a gente vai falar de catequese, imagina a diferença que tem entre a catequista e a criança em termos de apreensão da realidade. A forma como nós iniciamos essas crianças, esses jovens, os jovens da Crisma. E nós não podemos imaginar só um livrinho nós consigamos passar toda uma experiência fundamental. Não estou dizendo que para fazermos tudo isso precisamos entrar trazer um recurso digital. É uma questão de postura em relação à própria vida, em relação a essa realidade que está aí. As novas tecnologias, só um minutinho, alteram a relação do ser humano com o espaço e geraram uma sociedade em rede, caracterizada pelo espaço de fluxos. É uma mobilidade muito grande, é tudo muito rápido. E tanto é que hoje não existe mais tanto conceito de espaço territorial e físico. Isso poderia nos ajudar um pouco na questão comunitária. Nós podemos fazer por teleconferências. O próprio Papa João Paulo II, acho que um dos últimos congressos eucarísticos, ele participou por vídeo. Ele participou do Vaticano, eu acho que não sei se foi no México, por uma telepresença. E nós chamamos telepresença. Em 2006, lá na CNBB, nós nos reunimos, chamaram um grupo era a comissão de liturgia e a comissão de comunicação, para debater se a missa na televisão tem valor ou não tem como sacramento. E um debate enorme. E saímos como entramos, sem saber a resposta. Por quê? Porque é muito complicado trabalhar a questão de telepresença. A gente sabe alguns conceitos, mas a comissão de liturgia tem algumas posições, a de comunicação tem outras, na questão da dificuldade de aprender essa nova realidade que está aí. São novas situações que não se resolve tão fácil. Bom, a questão familiar também precisa ser considerada nessa comunidade. A comunidade não é simplesmente a reunião de pessoas, mas que pessoas estão aí. Dificuldades de convivência na família, no trabalho, nas relações interpessoais em geral. Então, as pessoas apresentam problemas de relacionamento mesmo. Até na família, no trabalho. Isso vai repercutir também na comunidade. A comunidade não está vacinada contra isso. Os problemas de simpatias e antipatias. A família conhece relações mais frágeis e instáveis, crescendo o número de uniões livres e separações conjugais. Cada vez mais reduz-se o número de filhos nas famílias.
mudanças culturais nos papéis tradicionais de homens e mulheres na sociedade. As pesquisas estão mostrando que, ultimamente, há um crescimento do salário das mulheres em relação aos homens. E das mais diferentes áreas, as mulheres estão ocupando um espaço inovador. Os jovens crescem numa vulnerabilidade diante da crise de valores. Os jovens têm muitas perspectivas, muitos aspectos importantes estão se descortinando para os jovens. Mas tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Se não tiver um pai e uma mãe que dê um certo suporte, a casa cai. A estrutura da pessoa cai. Muitos experimentam a irregularidade familiar, que não raras vezes implica na sua dificuldade de constituir famílias bem estruturadas. Então, é o que os psicólogos dizem, reproduzir o legado. Né? Vai eternizando essa ideia. Muito bem. Transformações que temos assistidos nos últimos anos têm causas complexas, raízes profundas, não é o caso aqui de analisar, né? E que fazem modificar a nossa percepção do mundo. E, portanto, também da realidade, e isso vai impactar a paróquia, a comunidade. Desafio: fortalecer a comunidade numa sociedade em rápida mudança, que gera comportamentos inéditos e apresenta problemas éticos totalmente novos. Eu gostaria muito que a gente tivesse muito clara essa frase. Não há receitas prontas, nem fórmulas universais diante da complexidade e pluralidade dos contextos. Por isso, a experiência de partilhar boas práticas é muito importante. Nós podemos nos inspirar, mas não necessariamente o que é válido para uma realidade pode ser copiado como se fosse uma espécie de forma que a gente já vai aplicando os modelos às diversas realidades. A pluralidade aqui é importante, porque é uma pluralidade de pessoas, de culturas e também de experiências de igreja. Mas é preciso que nenhum de nós esqueça de enfrentar a realidade como ela se apresenta. O cenário cultural é o de secularização. O problema não é um ateísmo, não é se Deus existe ou não existe. Deus existe, contanto que eu sei que Deus existe, mas Ele não afeta a minha vida. Eu não o consulto para resolver a minha vida. A secularização, que é muito forte hoje, ela está se revelando, por exemplo, nos dados censitários. O censo está revelando que o Brasil não vai ser o maior país evangélico do mundo. Os evangélicos crescem, mas não tanto assim. O que mais cresce, todos sabemos, é aqueles que dizem sem religião. Sem religião. E já começa a se constatar o seguinte: aqueles que talvez nunca tiveram um vínculo maior, né, com a comunidade, se batizaram, se sentiam católicos, mas de fato o quanto eram é difícil responder, foram para essas igrejas neopentecostais, e a gente imagina que há uma frustração. A gente já começa a assistir a crise dos neopentecostais, ela começa a já dar sinais, mas as teses todas dos cientistas da religião é esta: que não significa que, saindo dos neopentecostais, eles vão voltar para uma igreja histórica ou vão voltar para um outro grupo. Alguns têm a teoria de que esses grupos novos são porta de saída para o mundo, para as pessoas viverem sem religião. Então a pessoa vai dizer assim: eu creio em Deus, eu tenho algumas práticas religiosas, mas eu não me vinculo mais a nada.